Olá, pessoal. Então, voltando, né? Nós estávamos falando aí sobre processos de formação de grupo. Vimos, inclusive, né, que por incrível que pareça, Big Brother tem um pouco de ciência. Então, eu sugiro que vocês assistam esse vídeo que, na verdade, o único intuito dele é mostrar como funciona a fase da tormenta, tá? Então, geralmente, entre a segunda e a quinta semana, mais ou menos, de programa, existe essa fase de tormenta porque é quando as pessoas que têm temperamentos e características diferentes estão na casa, né, antes do público começar a influenciar de uma forma mais decisiva aí dentro da seleção dessas pessoas. E uma sugestão que eu faço a vocês é que vocês assistam, aliás, que vocês procurem ler ou ao menos saber um pouco mais sobre esse livro, tá? Esse livro se chama Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. Ele foi escrito pelo historiador israelense Yuval Noah Harari, esse mocinho aqui, e se trata de um livro espetacular, gente. O Yuval, ele é historiador, ele estuda também arqueologia, e ele fala bastante sobre o processo de evolução humana. Eu acho que vocês vão gostar demais do livro dele, do estilo de escrita dele. É um livro muito fluido, que traz muita informação. Eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Bom, e agora nós chegamos na parte em que eu comentei com vocês que eu iria falar um pouquinho sobre primatas e também sobre vocês, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar sobre estrutura de grupos, a gente vai, na verdade, dar razão às mães, às avós, aos pais, às namoradas, a todo mundo que já disse algo parecido com isso para vocês. Diga-me com quem você anda e eu direi quem você é. Pois é, muitos de vocês já se envolveram em uma ou duas vezes na vida com pessoas que seus pais ou pessoas mais velhas, mais experientes, aliás, de repente não gostavam. E aí eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Eles estavam certos. Então eu vou explicar um pouco melhor. Eu já dei um mini spoiler desse conceito lá atrás, na primeira parte da nossa aula. Então eu vou explicar um pouco melhor a respeito disso. Nós todos, como eu já disse a vocês, somos biologicamente programados para existirmos em comunidade, tá? Então, não é segredo, para que eu tô cortando minha testa, pronto. Não é segredo para ninguém, nós somos programados biologicamente para existirmos em comunidade, né? Então a gente busca moderar comportamentos para a gente se encaixar. Bom, posto isso. O ideal, gente, é que nós todos procuremos, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, que a gente procure se integrar a grupos de normas elevadas. Então, o que é isso? Um grupo de norma elevada é um grupo que ele está imbuído, ou seja, ele possui valores direcionados para o crescimento dos seus membros. Então, por exemplo, um grupo de pessoas em que todo mundo ali estuda, trabalha, enfim, procura ser um bom filho, um bom esposo, um bom namorado, namorada, enfim, tá? Pessoas que realmente têm bons valores, bons princípios e que buscam a evolução. Isso é um grupo de alta norma. Então, por exemplo, você acabou de entrar na faculdade, você é um aluno mediano e você faz amizade com as pessoas que são mais estudiosas, que fazem, sei lá, parte da empresa júnior. E aí você percebe que para você fazer parte desse grupo, você precisa moderar o seu comportamento. Ou seja, você passa a estudar mais, você procura entrar também na empresa júnior, né? Isso significa que você vai estar moderando para cima o seu próprio comportamento. Então isso é muito bom, tá? E por que você fez isso? Porque esse grupo tem normas de desempenho elevada e você procurou se superar para atender aí esse padrão. Muito bem. E nós temos o oposto, que é quando você entra em um grupo de norma baixa de desempenho, ou seja, um grupo que as pessoas sinceramente não estão nem aí com a paçoca. Tá? As pessoas querem saber só de se divertir, e ó, eu não tô falando que se divertir é ruim, tá? Mas eu estou dizendo sim, que você queimar a vida na frente da Netflix, queimar a vida de madrugada na frente do computador, sem fazer nada de útil, isso é desperdiçar sim tempo de vida, tá? E aí só fazendo uma fofoca que uma terapeuta já me disse, que as pessoas os protagonistas de séries e filmes que a gente gosta tanto de assistir, essas pessoas são tão fascinantes e têm vidas tão legais, precisamente porque elas não passam o dia inteiro na frente de uma tela, seja celular, seja televisão, seja computador. Tá? Então, voltando para cá, um grupo de baixo desempenho vai te derrubar, tá? Vai te levar para baixo sim. Então é verdade, a sua mãe estava certa, a sua avó também. E se você se engaja em um grupo de baixo desempenho, você não vai mudar ninguém ali não, tá, meu bem? É você que vai mudar para se encaixar
dentro desse grupo. Então, toda a preocupação que seus pais tinham com más companhias, eles estavam cobertos de razão. E aí, vou falar de um fator biológico 2. Lembra que eu falei para vocês que ia falar de primatas? Pois é, chegou a minha hora de brilhar. O que é isso, gente? O que eu tô querendo dizer? Que o período da biologia humana em que nós mais parecemos os nossos parentes primatas, né, é a adolescência. E aí eu vou contar uma outra coisa para vocês, que na verdade é o pessoal da pedagogia que estuda muito isso. Antigamente, a pessoa era criança até os 12 anos, adolescente entre os 13 e os 18, e depois dos 18 a pessoa se tornava adulta. Isso continua verdade? Não, tá? Não, a coisa já mudou. Então, hoje, o que as pedagogas e as psicopedagogas comentam é que a adolescência, ela hoje, né, ela se considera que o indivíduo é considerado adolescente. O que é ser adolescente? É quando a pessoa ainda está em fase de formação de personalidade e está descobrindo quem é nesse mundo, tá? O período de adolescência atual para países do Ocidente industrializado, caso brasileiro, vai entre os 13 e os 24. Então, é evidente que a lei não vai mudar por causa disso, é evidente também que isso não acontece com todas as pessoas do planeta, tá? Mas se observa que, especialmente pessoas nascidas depois de 1995, 93, essas pessoas têm comportamentos característicos com adolescentes até mais ou menos os 24 anos. E por que isso? Existem várias explicações. Dentre elas, uma explicação fundamental é o fato de os pais cada vez mais estarem trabalhando, estarem pouco presentes na formação de seus filhos, então por isso eles tentam compensar essa ausência com mais cuidado. E não é ruim você cuidar bastante do seu filho, não é ruim você cuidar do bem-estar, da segurança dele. Isso passa a ser um problema quando esse cuidado poda aquele jovem. Então, por exemplo, eu mesmo, tá? Quando eu entrei na faculdade, eu nunca tinha andado de ônibus na vida. Eu fui andar pela primeira vez de ônibus na faculdade e eu pastei demais, né? Vários de vocês, quando entraram na faculdade, nunca tinham andado em um ônibus, nunca tinham cozinhado, nunca tinham limpado, e de repente vocês tiveram que começar a fazer tudo isso, tá? São coisas que gerações anteriores já faziam desde muito jovens. E por inúmeros fatores, as famílias mudaram, o jeito como as famílias são consolidadas também, mas em contrapartida a gente vê sim um aumento do período de adolescência. Agora, qual é o grande problema disso? Por que eu tô trazendo isso pra cá? Não é para fazer fuxico da vida alheia. É o seguinte, eu falei que nós todos parecemos um pouco primatas, lembra? Agora voltando. A família influencia muito, e a família é o centro, na verdade, da sua formação até a infância. Depois, no período de adolescência, gente, pai e mãe, eu vou falar uma coisa, não apita nada, tá? Quem realmente apita na vida do jovem é o seu grupo de amigos, a namorada ou namorada. Então, ou seja, entre os 13 e os 24 anos, mais ou menos, seja lá o que seus pais fizeram para formar vocês, já foi consolidado, tá? Dali para frente é a qualidade dos amigos que você constitui. E digo mais, você modera o seu comportamento de acordo com seus amigos mais ou menos até os 24 anos. O que eu tô querendo dizer? Por exemplo, quando vocês tinham, sei lá, 16 anos, alguma amiga de vocês, algum amigo fez uma tatuagem. E eu aposto que vocês ficaram morrendo de vontade de fazer também. Tá? Na minha geração eram piercings, tá? Então, todo mundo que da minha idade já teve pelo menos um piercing, né? A tatuagem é um fenômeno um pouco mais recente. Todo mundo, em um determinado momento, fez um corte de cabelo maluco. Enfim, por quê? Porque o grupo fez e você tá querendo se encaixar. Tá? Então, isso é muito visível, especialmente no jeito de vestir. Você vê que grupos de amigos se vestem mais ou menos do mesmo jeito, tem mais ou menos a mesma gíria. Isso porque, gente, nada mais prova aquilo que eu disse para vocês, que nós, né, atendemos às normas dos grupos aos quais a gente faz parte, tá? Então, por isso, parte fundamental de um grupo são as suas normas. Então, gente, agora, vamos considerar que tudo isso que eu comentei com vocês, de 24 anos, não sei o que, olha, vamos considerar, tá? E eu estou considerando que vocês todos são adultos. Vocês são adultos, vacinados, estão aqui buscando melhores colocações e melhores posições para a vida de vocês. Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte: sejam sábios. Não percam tempo de vida escolhendo grupos de baixo desempenho, tá? Porque tempo de vida é uma coisa que não volta.
E aí eu vou dar também um relato 2, que é um pouco mais chato para todo mundo aqui, tá? O mercado de trabalho, ele tem um conceito, né, que a gente está estudando isso agora no Brasil, que se chama idadismo. O que é isso? É preconceito baseado em idade. Então, por isso que aqui no Brasil, e é uma coisa que acontece aqui, não acontece em outros lugares. Mas aqui no Brasil se tem um certo preconceito com pessoas mais velhas. Então, por isso também que tanta gente tenta se formar o mais rápido possível, porque tem medo de não conseguir vaga no mercado de trabalho lá na frente. É uma preocupação infundada? É e não é. Tá? Vou explicar um pouco melhor. Para muitos cargos, por exemplo, em bancos, qual que é a conta que o pessoal de banco faz? O banco, né? Por que eu estou dando banco como exemplo? Porque se trata de uma operação que é altamente mecanizada. Então, altamente mecanizada e também tem muita tecnologia. Então, o banco, quando ele tem um profissional de 40 e poucos anos que não atingiu a gerência ainda, é um profissional que cumpre a sua tarefa, mas não ascendeu profissionalmente, esse é um profissional que corre risco de, ser mandado embora, tá? Então, o que os bancos fazem com muita frequência? Mandam embora o profissional que passou dos 40, está perto dos 50 e não conseguiu cargos maiores e contrata no seu lugar alguém mais novo ou investe em novas tecnologias, tá? Tô citando o caso de bancos porque bancos é onde mais notoriamente isso acontece aqui no Brasil, tá? E por que isso é ruim? Porque eu acabei de ver para vocês que até os 24, mais ou menos, vocês estão em fase de consolidação de personalidade, inclusive, tá? Então, um favor muito grande que vocês fazem a vocês mesmos é, por favor, procurem grupos, amizades, relacionamentos com pessoas de alto desempenho, tá? Não queimem tempo com grupos, amizades de baixo desempenho, tá? Porque você não vai mudar ninguém. É as pessoas que vão acabar te mudando, tá? Bom, segundo elemento de uma estrutura de um grupo é o tamanho. Então, o que é o tamanho, gente? O tamanho, ele diz respeito ao número de membros que constituem um grupo. Então, a gente sabe hoje em dia, por exemplo, que grupos, para que eles sejam realmente eficientes, eles têm entre 3 e 7 pessoas. Mais do que isso, o que acontece? O fenômeno da folga social. Então, o que é folga social? É quando você tem a falsa impressão de que vai ter alguém fazendo atividade, então você não faz nada, tá? Todo mundo conhece isso, tá? É aquele colega que quando tem trabalho em grupo, você recebe na sua casa, a criatura vai lá, come todo o seu chocolate, seu Doritos, vaza e não faz nada, só fica enchendo o saco, né? Isso é folga social. Você se permite ser assim porque você parte do pressuposto que alguém vai fazer. Bom, isso já adianta, é um fenômeno da natureza humana, tá? Quanto maior o grupo, maior a frequência de ocorrência desse fenômeno. E qual que é o problema hoje em dia? Hoje em dia, os grupos são cada vez maiores, principalmente por causa da tecnologia. Então, por exemplo, eu já assisti que hoje em dia, por exemplo, de novo, agências bancárias. Hoje em dia, nem a agência tem mais. Os grandes bancos, como Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, estão fechando unidades e estão montando agências virtuais. Né? Então, por exemplo, quem é correntista do Itaú provavelmente nem tem mais agência física, tem só agência digital. É o meu caso, tá? E aí, com isso, o que acontece? Fica um gerente, por exemplo, localizado na cidade de São Paulo e ele coordena a atividade de outros 300 funcionários. Como que ele coordena esses funcionários todos? Tudo pelo celular, utilizando ferramentas de TI. E aí, é aquela coisa, a tecnologia de informação permitiu ao gestor que gerenciasse o número maior de pessoas. Agora, tem um detalhe 2, tá? Que eu vou comentar com vocês, que não tem relação com o conteúdo, mas é importante que vocês saibam. Dentro da área de gestão de pessoas, a gente tem um ditado que se chama perto dos olhos, perto do coração. Ou seja, se você quer ser promovido, você quer crescer na sua carreira, de alguma forma você tem que ser notado. Qual é a parte chata? Nesse mundo de teletrabalho, as pessoas trabalhando à distância, o seu chefe vai verificar só se você atendeu a meta e se você não atendeu a meta. E se você não atendeu a meta, é rua. Por quê? Porque ele nunca te viu, não te conhece, não tem ligação pessoal. Então, uma coisa que eu recomendo a vocês, sempre, mesmo nesse mundo de teletrabalho, tentem criar elementos de ligação e proximidade com seus chefes e com seus colegas. Por quê? Para que vocês sejam lembrados em momentos de promoção. Então, tenham bom desempenho e tentem ficar perto, tentem enfim, mostrar que estão ali,
tá? Para que vocês sejam percebidos dentro desse tantão de gente que também vai estar batalhando muito para fazer a coisa funcionar, tá? Bom, terceira parte da estrutura de um grupo, ou seja, que compõe um grupo, é a liderança. Então, todos os grupos vão ter líderes, todos sem exceção. Como que você percebe quem é líder e quem não é? Então, por exemplo, você está numa reunião, a coisa lá está fervendo, está todo mundo brigando. Você percebe quem é o líder quando existe alguém que, quando fala, todo mundo fica quieto para prestar atenção no que está dizendo. Tá? Então, essa pessoa não precisou erguer a voz, não precisou fazer nada para sinalizar sua autoridade. Outro exemplo, sei lá, numa sala de aula, está se discutindo alguma coisa e, de repente, você percebe que está todo mundo da sala olhando para mais ou menos disfarçadamente para a mesma pessoa. Então, aquela pessoa para a qual está todo mundo olhando exerce algum tipo de influência sobre todas as outras, tá? Então, assim, todos os grupos possuem líderes, tá? Essa liderança, ela não é dada para a pessoa que fala melhor, longe disso, tá? É a pessoa que é capaz de estabelecer maiores, digamos assim, maior ligação com os demais, né? Ponto 1. E ponto 2, essa pessoa é capaz de exercer influência. Então, não necessariamente o líder vai ser aquele colega que fala melhor, que é mais aparecido. Não, tá? A pessoa que vai exercer liderança é aquela que consegue estabelecer vínculo entre as pessoas, tá? Isso pode ser de inúmeras formas. Bom, posto isso, suponhamos que vocês tenham um representante de sala, que seja uma pessoa muito bacana, mas ela vai de transferência e sai. O que vai acontecer? Vai ser eleito aí um novo líder de sala e essa pessoa vai assumir, vai tranquilamente. Se essa pessoa sair menos de 2 anos depois, o que vai acontecer, gente? Essa liderança não teve tempo de se consolidar, então o que acontece? Não vai ter um terceiro líder. Tá? Então, a liderança precisa de tempo para ser consolidada, especialmente em caso de trocas. A empresa, a situação que troca de líder muito rapidamente, se torna com muita frequência um barco desgovernado, porque lideranças precisam de tempo. Tá? E por fim, a gente tem o status. A gente já falou lá atrás, status nada mais é do que posição. Então, quanto mais prestígio tem um determinado grupo, maior a sua vontade de fazer parte dele. Tá? Bom, e aí a gente tem duas discussões muito importantes que falam sobre grupos e equipes. Então, grupos, sintetizando esse slide, tá? Grupos são conjuntos de pessoas que são interdependentes e conversam entre si, ou seja, tem interação. Essas pessoas, dentro de um grupo, cada uma faz a sua parte. Ou seja, eu sou professora, eu vou gravar meus materiais e corrigir as atividades, vocês vão assistir minhas aulas e fazer as atividades, e no final das contas a gente vai fechar o semestre. Isso é um grupo, tá? O desempenho que um grupo tem é a soma dos desempenhos individuais. Então, vamos supor que a gente faça parte de um grupo e nesse grupo a gente vai ter uma atividade, tá? Cada um de nós vai fazer pão de queijo. Então, alguns de vocês vão ralar o queijo, outros de vocês vão hidratar a goma, outros de vocês vão misturar, outros vão enrolar o pão de queijo e outros vão colocar no forno, tá? Outros vão embalar e outros vão entregar. Então, a gente vai ter uma meta, tá? Cada um de nós vai ter que, por exemplo, produzir o equivalente a, sei lá, 300 unidades daquilo que a gente está fazendo. Então, 300 pães de queijo, por exemplo. Isso é uma equipe. Então, o que é um... Perdão, é um grupo. Então, o que é um grupo? Temos aqui 10 pessoas. Cada uma das 10 pessoas ficou com 300 pães de queijo. Então, no final do dia, a gente vai ter 3 mil unidades de pães de queijo. Uma equipe, ela já é uma coisa diferente. Tá? Uma equipe promove sinergia. O que é isso? Sinergia é quando você aproveita o melhor de cada pessoa, você coloca a pessoa certa no lugar certo e você aproveita os talentos dela. Então, por exemplo, suponhamos que lá atrás, quando nós éramos um grupo, me colocaram para ralar queijo. Só que eu tenho o pulso fraco. Então, esse negócio de você ficar ralando aquele queijo duro, eu não estava conseguindo empenhar o mesmo tanto que eu conseguiria empenhar embalando os pães de queijo em pacotinhos. Então, a sinergia, né? O que é sinergia, gente? É quando a soma das coisas resulta em um resultado mais positivo do que quando você faz uma soma simples. Então, uma sinergia é quando nessa fábrica de pão de queijo
Ao invés de cada um de nós produzir o equivalente a 300 pães de queijo, a gente chega a 600. Como que a gente chega a 600? Porque a gente colocou as pessoas fazendo aquilo que elas fazem de melhor. Então, eles me tiraram da etapa de ralar queijo e me colocaram para embalar. Outros que estavam para embalar e que eram ruins embalando foram para ralar. Então, o resultado que essa equipe obteve, 6 mil pães de queijo, aliás, é muito maior do que os 3 mil que a gente conseguia quando nós éramos um grupo, tá? Então, por que equipes são preferíveis a grupos? Primeiro, porque o talento das pessoas é reconhecido, então você coloca a pessoa certa dentro da tarefa certa da qual ela tem mais competência. E segundo, tá, que essas competências, essas habilidades das pessoas, quando são bem utilizadas, elas produzem resultados melhores mesmo, tá? Agora, um ponto muito importante sobre equipes e que diz respeito direto à nossa atividade, né, aqui, aliás, perdão, à nossa aula, é a tomada de decisão. Então, lembra que eu falei lá atrás que a gente tende a gostar de quem é parecido com a gente? Pois é. Eu vou dizer para vocês que esse é um conceito que há tempos a área de gestão, a área de administração tenta quebrar. Porque empresas que são compostas de pessoas muito iguais são empresas que elas acabam ficando ultrapassadas e elas ficam para trás mesmo. Por quê? O mundo empresarial não é composto de pessoas parecidas com a gente. Não é e nem nunca foi. E cada vez mais as pessoas estão se diferenciando e valorizando as suas diferenças. Tá? Então hoje a gente não quer mais ser igual a alguém. A gente está querendo valorizar a nossa individualidade. E quando você tem um grupo de pessoas, uma empresa que todo mundo é muito igualzinho, essa empresa vai ter problemas para desenhar produtos, para atingir todo tipo de público. Então, as empresas têm procurado diversificar, tá? Porque ou diversifica ou morre, tá? Posto isso. Por que eu tô falando disso? Porque se por um lado, equipes que são compostas de pessoas diferentes, essas equipes são muito boas porque elas desenham produtos e serviços muito melhores, elas arrumam soluções para problemas de uma forma muito mais efetiva. De outro lado, essas mesmas equipes são particularmente ruins quando a gente está falando de processos de tomada de decisão. Por quê? Porque demora mais, tá? Então, por que demora mais? Porque é muita gente diferente no mesmo barco. Então, você vai precisar de tempo para conseguir organizar esses diferentes pontos de vista em torno de uma mesma decisão, tá? Agora, a decisão de uma equipe que é composta de membros diferentes, essa decisão ela é muito mais positiva, muito mais abrangente, muito mais bem sucedida do que qualquer outra decisão que uma pessoa sozinha fosse atingir, tá? Agora, tem o detalhe 2, né? Perdão, antes de eu falar isso que eu ia falar, uma decisão que é tomada pela coletividade também, ela geralmente é mais aceita. Agora, também tem o detalhe 2, tá? Por que líder é importante? Especialmente em caso de equipes. Porque equipes precisam de tempo para tomar decisão. Segundo, as equipes não tomam geralmente decisões que venham a prejudicar os seus membros. Por isso, para decisões mais drásticas, como demissões, cortes, enfim, decisões assim mais duras, ou decisões em que você precisa tomar muito rapidamente, não adianta você jogar para a equipe. Aí é o gestor que vai ter que puxar para si a responsabilidade e vai ter que tomar essa decisão, porque equipes são mais lentas e elas tendem a tomar decisões que não prejudiquem, né, ou que pelo menos não desfavoreçam ninguém ali dentro da empresa, tá? E em algumas circunstâncias, sim, você vai precisar, como por exemplo em situações de corte, tá? Esse videozinho é uma gracinha, tá? Ele fala sobre a importância do trabalho em equipe, é da Pixar. É um vídeo curto, é um vídeo sem fala, acho que vocês vão gostar demais de assistir. E ele mostra, em linhas gerais, como é importante você atender a necessidade de todos os membros que estão na equipe, porque quando tá todo mundo satisfeito, a coisa flui melhor, tá? É evidente que esse vídeo faz graça do fato de uma das pessoas dessa equipe não estar sendo plenamente satisfeita e por isso acontecem aí vários problemas, tá? Agora, o que as empresas querem quando elas propõem a formação de equipes? Elas querem que as equipes sejam empoderadas para agir em um cenário de mudança. O que significa ser empoderado?
Em linhas gerais, ser empoderado dentro do mundo empresarial significa que você tem autonomia, ou seja, você tem competência e responsabilidade suficiente para tomar suas próprias decisões sem depender de chefe, tá? Então eu sei que a gente vê por aí vários conceitos de empoderamento, mas aqui na gestão, empoderamento diz respeito ao nível com o qual o funcionário é capaz de ter responsabilidade sobre o seu próprio destino, tá? Esse empoderamento é quando o chefe dá autoridade para o funcionário para que ele tome as decisões sobre o seu trabalho. Então, todo mundo pode ser empoderado? Não. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aí dois conceitos diferentes. Vamos supor que eu pegue o Joãozinho de 5 anos e eu falo assim para o Joãozinho, Joãozinho, a partir de agora, você pode comer tudo aquilo que você quiser. Divirta-se, Joãozinho. Coma o que você quiser, eu tô confiando na sua maturidade. Se eu fosse Joãozinho, eu ia me alimentar exclusivamente de fandangos e groselha, tá? Ou seja, ia ter anemia, ia ter um monte de problemas. Por quê? Porque o Joãozinho não tem ainda capacidade de raciocinar sobre o seu próprio futuro. O Joãozinho não pode ser empoderado. O Joãozinho não pode ter autonomia sobre coisas tão importantes quanto a sua alimentação, tá? Não dá. Por isso que papais e mamães precisam estar super atentos com o gosto que criança desenvolve por comida, porque o gosto, o paladar de uma criança, gente, é formação de pai e mãe, tá? Então tem crianças que os pais falam, a criança não come salada, mas os próprios pais não comem, tá? Então o paladar infantil é construído com influência dos pais, tá? Mas voltando pra cá. Aí, eu vou pegar, por exemplo, o Antônio. O Antônio tem 22 anos. Ele fala assim, Antônio, você, a partir de agora, vai ter plena responsabilidade sobre o que você vai comer, tá? Então, a partir de hoje, você vai comer tudo aquilo que você quiser, divirta-se. Gente, o Antônio, ele até vai comer X-Bacon. Ele vai, tá? Ele até vai vir e mexe jacá e jantar pipoca. Ele vai. Só que eu tenho certeza que o Antônio, né, ele já é um adulto, né, ele vai ter a capacidade de perceber que ele vai ter que comer salada, que comer lanche todo dia não é bom, que arroz e feijão são vida, que ele tem que saber fazer uma carne de panela, né? Por quê? Porque ele já tem todo o histórico, né? Ele já aprendeu sobre a importância, os nutrientes dos alimentos. Então, né, o Antônio, ele pode tomar decisão alimentar, né? Até porque, gente, vamos lá, 22 anos. Ainda tem alguém que controla o que come ou deixa de controle o que come ou deixa de comer, ou, pelo amor de Deus, né? Minha economia. Mas enfim. Então, você pode ceder autonomia para as pessoas de acordo com a maturidade e além da maturidade, com o nível de competência. Tá? Não adianta você jogar nas costas de uma pessoa que não tem competência, não tem preparo, não tem formação. Então você precisa estar muito atento quanto a esse fator. Agora, vamos voltar para cá. Tá? Esse empoderamento, ele dá subsídios, ou seja, ele dá recursos para que os funcionários tomem as suas próprias decisões sobre as suas próprias carreiras. Como eu disse, essa descentralização não é apropriada para todas as situações, então se a pessoa não tiver maturidade e experiência, não adianta, você vai só conseguir uma confusão. E para que você consiga empoderar aí esses funcionários no seu ambiente de trabalho, o que você vai ter que fazer além de investir na capacitação deles? Melhorar a comunicação, aumentar a interação entre os membros, definir tarefas e objetivos, tá? Ou seja, a pessoa tem que ser muito claro para a pessoa o que ela tem que fazer e o que não fazer também para que ela dê certo naquele ambiente de trabalho. Ela vai procurar fazer intercâmbio de papéis, ou seja, por isso que também, às vezes, vários professores pedem a vocês que vocês façam apresentações, que é para que vocês se coloquem no papel da pessoa que está apresentando, da pessoa que está falando, porque no geral a gente cresce quando a gente se coloca no lugar dos outros de vez em quando, tá? Você vai dar recursos, porque não adianta nada você falar, olha, meu querido, agora você tem autonomia, vai com Deus, e você não liberar recursos, tá? É a mesma coisa que você fala assim, Joãozinho, a partir de agora, você pode comer o que você quiser, se a pessoa não dispõe, por exemplo, de recurso financeiro para sustentar a sua própria decisão, tá? Ela fica totalmente dependente ainda, tá? Então, isso tudo constitui a autonomia da pessoa no ambiente de trabalho dela, tá? Então, vejam que empoderamento
em termos organizacionais, tem uma conotação bastante diferente do jeito como a gente vem escutando, mas nem por isso os conceitos se anulam, nem por isso os conceitos não são importantes. Ambos têm a sua relevância, tá? Então, pessoal, um grande abraço. Daqui a pouco voltamos com a segunda parte da nossa aula, que vai falar sobre criatividade. Até já!